Caro Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, Srs. Secretários, Senhoras e Senhores Vereadores, caros deputados e deputadas, cidadãs e cidadãos. Começo por vos dar conta que o Grupo Municipal do Partido Socialista votará favoravelmente todos os documentos hoje em apreciação sobre o Dia Internacional da Mulher, e isto porque há datas que o calendário assinala e há datas que nos interrogam. O 8 de maio pertence a esta segunda categoria. Não é um dia confortável, não é um dia para automatismos das fórmulas, dos discursos repetidos, não é um dia para um discurso satisfeito em si mesmo. É um dia que nos obriga a olhar de frente para aquilo que uma sociedade diz sobre a igualdade e para aquilo que realmente faz com ela. Porque a desigualdade tem uma particular habilidade para se disfarçar. Às vezes apresenta-se como herança, às vezes como costume, às vezes como normalidade e demasiadas vezes como uma espécie de fatalidade administrativa da vida. Talvez por isso continue a ser tão necessário reler as novas cartas portuguesas, que nunca foram escritas para adormecer consciências. A sua voz, nunca foi a voz da deferência, foi a voz da recusa, recusa do silêncio imposto, recusa da obediência como destino, recusa da ideia de que às mulheres caberia existir em um tom menor, e essa recusa continua a ser fundamental atualmente. Porque ainda hoje, em demasiados lugares, o que se espera das mulheres é que suportem mais, expliquem menos e incomodem pouco. Ora, a igualdade nunca nasceu da descrição, nunca nasceu da condescendência, nunca nasceu da boa vontade vaga dos que acham justo, desde que nada mude demasiado. A igualdade nasce quando uma democracia decide levar-se a sério, e levar a sério a igualdade entre mulheres e homens é recusar o conforto das abstrações. Falar da vida concreta é falar de salários, de tempo, de exaustão, de medo, de autonomia, de habitação, de cuidado, de acesso à saúde e à saúde reprodutiva, da liberdade real. É aqui que o essencial começa. Começa na mulher que trabalha o dia inteiro e regressa a uma casa com uma segunda jornada de trabalho invisível. Começa na mulher para quem a maternidade continua a ser tida como fragilidade profissional, como travão e custo implícito. Começa na jovem que entra na vida ativa com qualificações, talento e ambição, mas encontra um mundo onde a igualdade lhe é prometida em discurso e negada em estrutura. Começa na mulher que precisa de sair de uma relação violenta e descobre que a liberdade também depende de ter casa, rendimento, rede, proteção, resposta pública. Começa ainda na forma como a cidade acolhe ou expulsa, protege ou abandona, escuta ou ignora. E é por isso que a reflexão de Galeano continua a ser indispensável. A realidade vê-se mal quando é observada de cima, a partir das palavras arrumadas e dos princípios sem consequências. Vê-se melhor quando se olha de baixo e para dentro, para a vida das pessoas tal como ela é. Para o que pesa todos os dias, para o que esmaga devagar, para o que se tornou tão habitual que já quase deixou de escandalizar. Há demasiadas coisas que deixámos de estranhar. Deixámos de estranhar que a precariedade tenha rosto feminino em tantos setores, deixámos de estranhar que o cuidado continua a ser distribuído como obrigação feminina e não como responsabilidade coletiva, deixámos de estranhar que a violência doméstica sobrevive entre nós com uma persistência obscena. Deixámos de estranhar que o assédio, a intimidação e a agressão digital tentem expulsar as mulheres do espaço público, da palavra e da participação. Deixámos de estranhar que o acesso à habitação tão decisivo para a autonomia seria hoje uma linha de desigualdade tão funda. Deixámos de estranhar que os partos se façam em ambulâncias e de pé em átrios dos hospitais. Mas aquilo a que nos habituamos sem resistência acaba por nos degradar politicamente. E é por isso que esta data não serve para repetir o consenso aparente de que todos estamos a favor da igualdade. Isso já sabemos. O que importa saber é quem aceita enfrentar o custo político de a concretizar. Quem está disposto a olhar para a cidade, para o trabalho, para a habitação, para a mobilidade, para a segurança, para os serviços públicos e a decidir que a igualdade não será apenas uma palavra bem colocada, mas um critério de governação. Porque as cidades também têm género, mesmo quando fingem neutralidade. Têm-no na iluminação e no desenho do espaço público, têm-no nos transportes e nos seus horários, têm-no na proximidade ou ausência de creches, escolas, equipamentos e respostas sociais, têm-no no preço de habitação e no afastamento forçado de quem trabalha, têm-no no modo como distribui segurança, tempo e autonomia. Uma cidade verdadeiramente democrática não é apenas aquela que cresce, é a que permite viver. E viver, para muitas mulheres, continua a depender de equilíbrios demasiado frágeis, de esforços excessivos e de uma resistência cotidiana que não pode continuar a ser naturalizada.
E é por isso que neste dia não basta celebrar conquistas. As conquistas honram-se, sim, mas honram-se melhor quando recusamos tratá-las como ponto de chegada. Ainda há demasiada desigualdade disfarçada de hábito, demasiada violência disfarçada de caso isolado, demasiada exclusão disfarçada de inevitabilidade económica, demasiada complacência disfarçada de moderação. Não se trata, portanto, de um tema setorial, nem de uma agenda suplementar, nem de um capítulo cibónico para dias assinaláveis. Trata-se de saber que a ideia de civilização que queremos defender. Maria Teresa Horta soube, como poucos, que há momentos em que escrever não é ceder. E talvez hoje o dever político seja esse mesmo, não ceder no essencial, não ceder à banização da desigualdade, não ceder ao cansaço do discurso, não ceder à tentação de transformar direitos em ornamento institucional. Neste 8 de março, o que podemos afirmar não é apenas apreço, é compromisso. Compromisso com a liberdade concreta das mulheres, compromisso com a sua segurança, compromisso com a sua autonomia económica, compromisso com uma cidade onde a igualdade se veja na vida cotidiana e não apenas nos documentos. Porque a verdade é simples e exigente. Enquanto houver mulheres a viver com menos tempo, menos proteção, menos reconhecimento, menos segurança e menos margem de escolha, a igualdade não está cumprida. E quando a igualdade não estiver cumprida, a democracia continua inacabada. Neste dia, o que nos é pedido não é a solenidade sem consequência, é lucidez, é coragem democrática, é capacidade de dizer sem rodeios que uma cidade moderna não se mede apenas pela obra que inaugura, pela imagem que projeta ou pelo investimento que capta. Mede-se tanto demais pela forma como trata a liberdade concreta das mulheres, o seu direito à segurança, ao tempo, à autonomia, ao trabalho com dignidade, à habitação, à palavra e à presença plena no espaço público. Por isso, o 8 de março não deve ser um intervalo retórico na vida das instituições, deve ser um momento de exigência. Exigência connosco próprios, com as prioridades que escolhemos, com a cidade que estamos a construir e com aquilo que ainda toleramos por hábito, por conveniência ou por inércia. E o que importa aqui dizer, hoje, com clareza serena, é que, com clara serena é isto, uma democracia que tolera a desigualdade persistente das mulheres compromete a sua própria dignidade. Porque os direitos das mulheres não são um capítulo lateral da democracia, são uma medida da sua verdade. Tudo o resto é insuficiente, porque quando uma mulher vive com medo, com desigualdade ou com exaustão como horizonte normal, não falha apenas a política pública, falha a própria ideia de democracia, disse.